Olá, queridos. Nossa aulinha de geografia vai se iniciar agora. Aula do dia 11 de agosto de 2020, nossa videoaula. E nós vamos falar sobre o ciclo da água, abastecimento de água e a importância da água, tá bom? Peguem os seus fones de ouvido e não esqueçam de prestar bastante atenção na nossa aula, beleza? Vamos começar. O ciclo da água. Vamos iniciar falando sobre o ciclo da água. A água é um elemento da natureza essencial para todos os seres vivos. Nós já sabemos lá, junto com a aula da tia Rovênia, que a água é importante para a vida no planeta. Sem ela, nós não sobreviveríamos, né? Toda a água do planeta é uma só. Depois de usada, ela volta para a natureza. E esse ciclo é chamado de ciclo da água. Vocês já estudaram isso lá na tia Rovênia e a tia Catarina trouxe um pouquinho mais para vocês virem. Olha, a água, ela tá lá nos oceanos, nos lagos e nos rios. Por causa do calor acontece a evaporação. Essa evaporação vai para as nuvens ali, né? E aí acontece a precipitação, depois a transpiração e com a chuva acontece a infiltração, certo? O abastecimento de água. A água é essencial para a nossa vida e para a vida do planeta. O sistema de distribuição de água é chamado de rede geral. É aquele que vai levar a água para as nossas casas através do abastecimento da água, quer dizer, através de canos, através do tratamento da água. Nos espaços urbanos existem tantas pessoas que a falta de água é um problema cada vez mais comum em alguns lugares. Uma solução para o problema é o racionamento de água, quer dizer, raciona o abastecimento para que a água seja distribuída de maneira igual para todos. Existem bairros com esse racionamento que um dia tem água na torneira, outro dia não tem. Aquele dia que não tem, a água vai para um outro bairro. E assim é que acontece o racionamento de água. Outros problemas comuns nos espaços urbanos são as enchentes e os alagamentos, que ocorrem com mais frequência no verão, em consequência das chuvas típicas desta época do ano. Então, a tia trouxe uma imagem aí de um alagamento que acontece por causa do desenvolvimento desenfreado da cidade, por causa da poluição, né, dos lixos que são jogados nos bueiros, nos rios. As áreas verdes reduzem o risco de alagamento e enchentes nas áreas urbanas. Elas auxiliam no escoamento da água, da chuva, absorvendo a água através do solo. Dessa forma, evitam o risco de saturar a rede de drenagem, os rios e córregos que recebem o escoamento. Quanto mais espaço verde, melhor. Um solo não pavimentado pode absorver até 90% da água da chuva. Então, quando a cidade tem muitas áreas verdes, a questão do alagamento e das enchentes é bem menor, porque o solo ele absorve muito a água da chuva e isso não traz problema para a cidade. Nos espaços rurais, há poucas redes gerais, o que dificulta a chegada de água às moradias das pessoas. Bom, geralmente as áreas rurais são menos desenvolvidas e com o menor desenvolvimento dessas áreas, acontece que eles não têm uma rede de água que chegue até eles através de canos, a rede que a gente leu agora há pouco, a rede geral. Então, muitas vezes, os caminhões-pipas, que é a segunda imagem, é que levam a água para esses vilarejos, para essas casas. E uma outra situação também é a seca, muito conhecida no Nordeste do nosso país. E como lá também as cidades que sofrem com a seca são cidades rurais,
não tem uma rede de distribuição de água efetiva, eles acabam tendo esse problema muito grande da falta de água até para beberem, né? A água no espaço urbano chega até a maioria das casas pela rede geral. No espaço rural é diferente. A água é encontrada em açudes e poços ou chega por irrigação e bombeamento. A água que bebemos deve ser tratada de forma a retirar as impurezas e matar os micro-organismos. Então nós temos as centrais de tratamento de água para que essa água vinda dos mananciais, dos rios, né, cheguem até a nossa casa com aspecto potável, para que a gente possa beber e não passe mal, não tenha problemas de saúde. Então, ela vem do rio, aí existe uma central, uma estação de capacitação, essa água vai passar por uma estação de tratamento, depois vai para um reservatório e assim vai ser redistribuída nessas centrais de distribuição, tá bom? Depois de tratada, a água segue para outro tanque, onde recebe tratamento químico para desinfecção e só depois disso vai para as caixas d'água da nossa casa. Essa imagem aí, são os tanques onde a água está recebendo tratamento químico para chegar à nossa casa sem nenhum tipo de bactéria, nenhum problema, né, na água. A água própria para beber é chamada de água potável. Ela não pode ter cor, ela deve ser incolor, ela não pode ter cheiro, quer dizer inodora, e não pode ter gosto, que quer dizer insípida. A importância da água. De toda a água existente no planeta, apenas 1% é água doce, própria para o consumo humano. O restante, 99%, é água salgada e de geleiras. São águas que a gente não pode usar, que a gente não pode beber. Então eu trouxe um gráfico para que vocês possam ver. Tá vendo? A água em azul são os mares e rios. A água congelada nos polos é a partezinha vermelha. E a água própria para o consumo humano é essa fininha verde. Proteger a água é dever de todo cidadão, pois ela pode faltar no futuro se não cuidarmos dela. A água é importante para a nossa saúde, por isso devemos usá-la de forma apropriada, sem desperdiçá-la e sem poluí-la. O que podemos fazer para a água não faltar no futuro? Discutir sobre o consumo da água com os colegas do bairro, da vizinhança, economizar água, por exemplo, fechando a torneira enquanto escovamos os dentes, denunciar aos órgãos ambientais a poluição que está prejudicando a comunidade, são aquelas pessoas que jogam lixo, né, nos rios, motivar os seus colegas a demonstrarem a importância de cuidar da água. Se todos nós cuidarmos, a água não vai faltar. Este conteúdo vocês já viram no livro de ciências e nós trabalhamos ele no livro de geografia também. E lá no livro de geografia vocês vão ler a página 96, 98, 99 e 102. E depois vão realizar as atividades das páginas 97, 100, 101, 103 e 104. Beijo para vocês, amores. Fiquem com Deus.